outras. Vou passar a palavra primeiramente aqui para o nosso Abá, para o nosso maior, o nosso mais velho, Márcio Beate, falando um pouco a respeito de ancestralidade em diversas culturas. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas, Borubó e mais uma vez é um grande prazer estar aqui, compartilhando aqui com meus abores, conhecendo gente nova, como eu tenho hoje o prazer de conhecer Aurélio, Rogério. Está trocando conhecimentos, está trocando informações e linkar, né, o tema principal do programa, que é o culto à ancestralidade, exatamente ao culto à ancestralidade que na África se configurou como o culto a Egungun, que é um culto de uma importância extraordinária e que hoje nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre ele. Os povos antigos, desde o início, quando a gente vai lá atrás no Kemet, o antigo Egito, na Mesopotâmia, com os sumérios e os acadianos, e a gente começa a observar a história desses povos, a gente vai perceber que à medida em que a civilização foi evoluindo, o tratamento que se dava aquele que morria também foi se alterando com o passar dos anos. Ifá fala, né, em vários do hábito, né, que se estabelece de se enterrar os corpos. Porque era tradição em determinada época que os corpos fossem deixados em determinados lugares e ali eles se desfizessem, né? Mas com a evolução da humanidade, da civilização, desenvolve-se o hábito, então, do sepultamento, de enterrar seus corpos. E os primeiros a fazer isso são exatamente, né, os povos primitivos, os povos antigos, aqueles que primeiro registram as suas histórias. Não é? Porque, na verdade, esses povos, eles entenderam desde sempre a necessidade de reverenciar aquele morto, né, como um espírito que permaneceria próximo àquele núcleo familiar, aquela família, ou aquele núcleo populacional, né, o que fosse. Então, os antigos egípcios vão desenvolver o processo de mumificação, porque eles vão entender que, na verdade, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos havia uma similaridade muito grande, então o corpo deveria ser preservado para que no mundo dos mortos a pessoa pudesse usufruir dos mesmos direitos, prazeres que ele vivia e usufruía aqui no mundo dos vivos. Mas é o povo africano, é no continente africano, que vai se dar essa dimensão do culto a ancestralidade como algo já mais ou menos estruturado, como uma ideia de adoração mesmo ao espírito ancestral. Né? O antigo africano, ele vai entender que primeiro que para ele existir, houve a necessidade de que houvesse muitos outros antes dele e que, portanto, essa memória, né, essa linhagem, ela deveria ser reverenciada, ela deveria ser então tratada com o máximo respeito, a máxima dedicação, né? E, portanto, com toda a deferência e a reverência que fosse possível se dar para aquele espírito, né? Para aquela história que estava ali se encerrando com a passagem, né? de um estado de matéria para o estado do espírito. E é interessante, né? Porque aqui no Ocidente, nós vamos, talvez pela influência do catolicismo, nós vamos entrar numa dimensão de ter medo dos espíritos. Eu me lembro que em várias reuniões de militância política que eu participei ao longo da minha vida, quando eu ainda era de igreja, né, protestante, me lembro que tínhamos um hábito de fazer uma chamada, né? Aqueles companheiros e companheiras que não tinham resistido
né? Então, gente que tinha morrido por doença, né? Gente que tinha tido algum problema, talvez de saúde ou qualquer outra coisa, tivesse morrido, ou então pela própria militância mesmo, gente que era assassinada numa época onde se caçavam muitas lideranças políticas e populares. E a gente invariavelmente terminava os encontros chamando aquelas pessoas e o coro das pessoas presentes, todos gritando presente aqui, respondendo como se aquela pessoa estivesse ali. E eu lembro que tinha um companheiro do Rio de Janeiro que tinha verdadeiro pavor desse momento. Verdadeiro pavor. E ele dizia, isso é um absurdo, esse pessoal não percebe que eles estão invocando todos esses egos para cima da gente. Pô, a gente está vivo, deixa eles lá, eles estão mortos, tem que deixar eles para lá. Eu não entendia nada do que ele estava dizendo, mas eu percebia de fato que era uma coisa que provocava muito temor. Em 98, 99, não me lembro bem a data agora, eu sou muito ruim de data, mas quando eu conheci Rafael Zamora Dias, Ogum da Queté, Ibaém, né, o patrono da nossa tradição aqui no Brasil, eu estava organizando um seminário sobre Ifá, Candomblé e Umbanda. E uma das mesas que nós organizamos era sobre ancestralidade. E Rafael foi falar nessa mesa. E Rafael começou dizendo que ele não entendia porque nós brasileiros tínhamos medo de Egum. E ele falava que o Egum era o espírito da mãe, era o espírito do pai, e que se você tivesse medo do espírito do seu pai e do espírito da sua mãe, você estava lascado na sua vida. Né? E aí ele deu toda uma fala, deu todo um panorama sobre essa questão, né, da necessidade que tínhamos, e aí já dentro da perspectiva da tradição afro-cubana, de cultuar, né, os nossos ancestrais imediatos, os nossos egos, né? E aí Rafael explicava que para a concepção afro-cubana, Araonum, que seria o mundo dos mortos, estaria intimamente ligado ao nosso mundo. Portanto, quanto mais reverência nós prestássemos àquele espírito ancestral, mais força aquele espírito teria para intervir e nos ajudar do lado de cá. Isso para mim foi muito interessante naquele momento, me abriu um novo campo de visão, e a partir dali eu passei a me interessar mais por esse assunto, por esse tema, e me despi, né, de alguns preconceitos e alguns medos culturais que eu também tinha pelo fato de não ter um conhecimento mais aprofundado. Então, o que eu tenho para colaborar nesse ponto é apenas isso, né, dizer para vocês que quando se fala em Egum, né, quando se fala em espírito ancestral, a gente pensa muita coisa, né? Mas o ser humano comum, ele cotidianamente invoca o Egum mais poderoso da história da humanidade, né, que é chamado todos os dias, é chamado em milhares de templos espalhados pelo mundo, pois é, né, que é a figura de um Jesus crucificado, o sujeito 2000 anos atrás, né, foi crucificado, depois ressuscitou, como conta a história, mas nunca deixou de ser invocado. Né? Então, cada vez que se invoca o nome de Jesus, cada vez que se fala, ai meu Deus do céu, ai meu Jesus Cristo, esse espírito está ganhando força, está ganhando poder, e portanto ele age com mais eficácia na vida daqueles que acreditam realmente, né, no seu poder e na sua presença. Flávio?